Olá, meus amigos pré-calouros da UEA. Nós hoje iniciamos a nossa jornada de preparação para o ingresso na universidade mais importante do nosso estado. Na conversa de hoje, nessa conversa inicial, nós vamos abordar uma temática que sempre aguçou a curiosidade do homem. Eu me refiro ao estudo dos movimentos. Nós primeiro, nesta conversa, vamos definir o movimento do ponto de vista físico. Depois nós vamos comparar dois movimentos, o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Ou seja, com esta aula, no começo de conversa, nós entramos no campo do estudo chamado cinemática. A principal característica do movimento uniforme é que nele a velocidade escalar instantânea é constante e diferente de zero, de modo que o móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. Para resumir então, a partir do que você viu, movimento uniforme é, portanto, todo movimento em que a velocidade escalar não se modifica ao longo do tempo. Dizendo de outro modo, a velocidade escalar é constante. É o que acontece, por exemplo, com um automóvel em situação de trânsito livre, quando ele pode se manter em velocidade praticamente uniforme, ou seja, em velocidade que não se altera ao longo do tempo, durante algum tempo. Essa é uma situação fática, uma situação concreta que pode definir com clareza o movimento uniforme. Resumindo, o móvel mantém sua velocidade inalterável ao longo de todo o movimento que se considere. Meus amigos, façam uma anotação sobre uma coisa muitíssimo importante. Observe que nesta definição de movimento uniforme que nós trabalhamos, não fizemos nenhuma referência à forma da trajetória, porque ela pode ser tanto retilínea quanto pode ser curvilínea. Começamos a ter, a partir deste momento do estudo, uma preocupação de entender as expressões ou conhecer as expressões as quais nós utilizaremos para resolver as situações, problemas típicas daquelas que são propostas nos vestibulares. Então preste atenção porque nós vamos obter a partir de agora a função horária mais importante do movimento uniforme. Não se esqueça, nós estamos no movimento uniforme, precisaremos de uma expressão matemática para resolver as questões, os problemas envolvendo esse tipo de movimento. Bom, vamos então aprender a desenvolver, a encontrar, a demonstrar a função horária do espaço do movimento uniforme. Para obtermos a função horária do espaço do movimento uniforme, nós vamos considerar uma partícula descrevendo uma certa trajetória com velocidade constante. Portanto, a velocidade não vai se alterar durante este caminho. Veja aí. Observe que esta trajetória que nós vemos está orientada. Ela vai de um ponto a outro. Ela estabelece um sentido. O ponto O é a origem da contagem dos espaços. No instante t0 igual a zero, ou seja, no instante inicial, chamado origem dos tempos, a partícula está num ponto em que o espaço é S0, que nós chamamos de posição inicial. No instante posterior t, portanto de t0 igual a zero até o instante posterior t, decorreu-se um intervalo de tempo, a partícula está num ponto de espaço S, também conhecido como espaço final. Isso caracteriza um movimento. Bom, o que faremos agora? Nós vamos recorrer a uma coisa que nós já sabemos, que é uma informação importante. No movimento uniforme, a velocidade escalar média em qualquer intervalo de tempo coincide com a velocidade escalar instantânea, justamente por causa do que nós já discutimos. A velocidade escalar instantânea é constante. Por isso mesmo, nós podemos escrever no intervalo de tempo considerado que V é igual à razão entre ΔS e ΔT. A velocidade, então, nós vamos obter se convertermos ΔS a S menos S0 e ΔT a T menos T0. V, então, vale S menos S0 sobre T. Por quê? Porque o T0 é igual a zero. Ele é o início da contagem dos tempos. Daí nós podemos dizer que S menos S0, espaço final menos espaço inicial, é o produto da velocidade vezes o tempo. Finalmente, nós podemos dar uma aparência final a essa expressão. S, espaço final, é igual a S0, espaço inicial, mais o produto da velocidade pelo tempo. É justamente essa expressão que nós chamamos de função horária do espaço para qualquer movimento uniforme, independentemente da trajetória sobre a qual ele se realize. Mas,
Para entender bem a aplicação dessa expressão e os elementos que a formam, nós vamos resolver um problema muito simples. A questão diz: um carro a uma velocidade constante de 18 km por hora está percorrendo um trecho de rua retilíneo. Aí nós temos a velocidade, que é constante, esta velocidade é a mesma do começo ao fim do movimento, 18 km por hora, e a trajetória é no formato de reta. Devido a um problema mecânico, pinga óleo do motor à razão de 6 gotas por minuto. Essa informação também é importante. Qual a distância entre os pingos de óleo que o carro deixa na rua? É a pergunta que o problema nos faz. Providências iniciais. Você está trabalhando no Sistema Internacional de Unidades. Nesse sistema, a unidade de velocidade é metro por segundo e não quilômetro por hora. Converta 18 km por hora para metro por segundo. De que maneira? Dividindo 18 por 3,6 e você vai obter 5 metros por segundo. Trabalhemos agora a outra informação importante. 6 gotas por minuto, mais um minuto tem 60 segundos, portanto 6 gotas por 60 segundos vai me dar uma gota a cada 10 segundos. O tempo que nos interessa trabalhar, portanto, é 10 segundos. Aí nós vamos entender que estamos diante de um movimento uniforme. Essas informações estão no problema, as informações que definem o tipo de movimento. Função horária do movimento uniforme. Função horária, que fique claro, para o espaço. Espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Se nós colocarmos S0 no primeiro membro da expressão, nós vamos ter S menos S0, e isso vale ΔS, que é igual ao que ficou no segundo membro, velocidade vezes o tempo. Ora, estamos procurando ΔS, que é justamente o espaço entre dois pingos de óleo consecutivos. Para isso, nós vamos fazer o produto indicado. Velocidade 5 metros por segundo, o tempo entre dois pingos consecutivos, 10. Ora, essa conta nos diz que o espaço ΔS entre os pingos é de 50 metros. Nossa preocupação agora é entender o movimento uniforme em outra dimensão. Eu explico para vocês. Até aqui, nós estudamos o movimento uniforme a partir de uma expressão matemática, chamada função horária do espaço do movimento uniforme. É a única expressão matemática que vocês gostam de chamar de fórmula, que nós vamos considerar no movimento uniforme. Mas é preciso também aprender a analisar esse movimento do ponto de vista gráfico. É o que faremos agora. Para representar graficamente a função horária do movimento uniforme, basta observar que se trata de uma função do primeiro grau em t. Eu estou me referindo a S é igual a S0 mais VT. O t está elevado ao expoente 1, por isso esta é uma função do primeiro grau em t. Como consequência, o gráfico resultante disto é um segmento de reta inclinado em relação aos eixos, podendo enquadrar-se em um desses dois casos. Primeiro caso, observe que nós temos um gráfico dado pelos eixos S e T e temos uma reta crescente a partir de um ponto inicial S0 positivo acima da origem no eixo vertical. Portanto, a interpretação deste gráfico nos diz que se o espaço é positivo, o espaço inicial evidentemente é positivo, o móvel sai de uma posição inicial à direita da origem, como você pode ver no esquema comparativo abaixo. Ora, se o comportamento do espaço é dado por uma reta, este movimento é uniforme. Por isso mesmo o nome do movimento é uniforme, porque o espaço tem comportamento uniforme, ele varia de quantidades iguais em tempos iguais. Esse movimento é progressivo porque a reta é crescente. Se a reta é crescente, a velocidade é positiva e o movimento é progressivo. Dizendo de outro modo tudo isso, o movimento será progressivo quando a velocidade for positiva, ou seja, quando o móvel se deslocar no mesmo sentido em que a trajetória está orientada, como você pode ver na figura que está abaixo do gráfico, ilustrando a situação de um modo concreto. Segundo caso, agora nós temos uma reta decrescente. Observe que a posição inicial continua positiva.
O móvel continua iniciando o movimento a partir de uma posição inicial à direita da origem, mas a reta é decrescente, o que significa que o móvel tem velocidade negativa, percorre a trajetória no sentido contrário da sua orientação. Traduzindo então, estamos diante de um gráfico de espaço em função do tempo dado por uma reta decrescente. Este movimento é uniforme, é retrógrado porque a velocidade é negativa, com espaço inicial positivo, ou seja, o móvel sai de um ponto a partir da direita da origem da contagem dos espaços. Nossa tarefa agora é entender direito como funcionam essas possibilidades de gráfico para o movimento uniforme. Para tanto, nós vamos resolver um problema envolvendo esta situação. O problema diz: um móvel se desloca em movimento uniforme sobre o eixo X durante 30 segundos. O gráfico representa a posição X em função do tempo t para o intervalo de 0 a 5 segundos. Determine em segundos, que é a unidade de tempo no Sistema Internacional, o instante em que a posição do móvel é menos 30 metros. Metros é a unidade de medida das distâncias no Sistema Internacional de Unidades. Vamos então à solução deste problema, recorrendo primeiro à expressão V igual a ΔS sobre ΔT, que caracteriza o movimento uniforme. Do gráfico nós vamos retirar o que precisamos. ΔS, espaço final menos espaço inicial, ΔT, tempo final menos tempo inicial. No gráfico nós temos que o espaço final é igual a 10 e o espaço inicial é igual a 20. Tempo final do gráfico 5, tempo inicial 0. Obtemos daí uma velocidade igual a menos 2 metros por segundo, como eu já havia dito, velocidade negativa, movimento retrógrado. Para o instante inicial igual a 0, observe no gráfico que há uma correspondência. O espaço inicial x0 é igual a 20. Nós vamos tomar esses dois valores e substituir na expressão horária do espaço para o movimento uniforme. No lugar do S0 nós vamos colocar o 20, no lugar da velocidade nós vamos substituir por menos 2. Se nós considerarmos que o espaço final menos 30 é aquilo a que o problema se refere, nós vamos substituir nessa expressão, menos 30 igual a 20 menos 2t. Aí nós vamos encontrar finalmente o que o problema pede, um instante em que a posição do móvel é menos 30. Realizando os cálculos, nós obtemos, portanto, que esse instante é 25 segundos. Vamos continuar preocupados em estudar graficamente o movimento uniforme. Agora nós vamos tratar do gráfico da velocidade em função do tempo. Já sabemos que no movimento uniforme, a velocidade escalar instantânea é sempre a mesma, já dissemos isso. Então a representação gráfica dessa velocidade em função do tempo pode ser dada por um desses dois aspectos. Primeiro aspecto, nós temos o gráfico de uma função constante, porque a velocidade nesse movimento não muda. Aí você vê que o gráfico está acima do eixo dos tempos, trata-se, portanto, de velocidade positiva, de movimento progressivo, ou seja, o móvel anda no sentido da trajetória. O outro aspecto refere-se a um gráfico também de função constante, porque a situação é a mesma, mas agora o gráfico está abaixo do eixo dos tempos, representando uma velocidade negativa, significando que o movimento é retrógrado, porque o móvel anda contra a orientação da trajetória. Bom, o gráfico da velocidade em função do tempo no movimento uniforme apresenta uma propriedade muito importante. Isso é mais importante do que nós acabamos de ver. Vamos conhecer essa propriedade. Considere o gráfico da velocidade v em função do tempo t no movimento uniforme. Determinemos dois instantes quaisquer, t1 e t2, como você vê, e calculemos a área A que eles determinam entre o eixo dos tempos e o gráfico. A região destacada é um retângulo, cuja base representa o intervalo de tempo ΔT entre T1 e T2, como se pode ver. E a altura representa a velocidade escalar. Lembrando que a área de um retângulo é determinada multiplicando-se a medida de sua base pela medida de sua altura, nós temos, matematicamente, a área A é dada pelo produto base vezes altura, no gráfico ΔT vezes V. Vamos deixar essa expressão esperando. Vamos olhar e, sabendo que se trata de um gráfico de movimento uniforme,
podemos usar a expressão V é igual a ΔS sobre ΔT. Daí nós podemos retirar que ΔS vale o produto ΔT vezes V. Obtemos uma segunda expressão. Se nós compararmos essas duas expressões, a conclusão é reta. No gráfico da velocidade escalar em função do tempo, a área entre o gráfico e o eixo dos tempos expressa a variação do espaço, ou seja, a área A é igual à variação do espaço ΔS. Mais uma informação importante. Apesar de termos demonstrado essa propriedade, como fizemos agora, para o movimento uniforme, é importante dizer que ela vale para qualquer movimento. Vamos aplicá-la a um exercício para que você entenda melhor como funciona. O problema que nós vamos discutir é simples, veja. Das 10 horas às 16 horas, a velocidade escalar de um móvel variou com o tempo, como aproximadamente mostra o gráfico. Aí está o gráfico, vamos em seguida analisá-lo. O problema quer que calculemos a velocidade escalar média do automóvel nesse intervalo de tempo. Vamos pensar numa solução para isso, trazendo o gráfico de volta. Retirando os valores do gráfico e aplicando na conclusão que estudamos ainda há pouco, ΔS é igual à área, a variação do espaço é igual à área sobre o gráfico, nós vamos ter que ΔS, no primeiro gráfico, nós vamos ter base vezes altura de 10 a 12, base 2, a altura 60, mais. No segundo gráfico, de 13 a 16, nós vamos ter 3 a base e vamos ter que a altura é 120. Fazendo essa operação aritmética simples, nós vamos ter que a ΔS é igual a 480 quilômetros. Isso se deu no intervalo de 10 a 16 horas, portanto, o intervalo de tempo ΔT de 6 horas. Aí nós vamos recorrer à expressão da velocidade escalar média. Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Teremos então que ΔS, que determinamos pelo gráfico 480, ΔT 6 horas, nos dá uma velocidade escalar média de 80 km por hora. Bom, meus amigos, pré-calores da UEA, nós chegamos num ponto da nossa aula que nós vamos usar para mudar a conversa. Nós estudamos até aqui um tipo de movimento em que a velocidade escalar não muda com o tempo. Você viu? Trata-se do movimento uniforme. Agora nós vamos estudar outro tipo de movimento, que é o movimento uniformemente variado. É muito comum confundir essas coisas, não é? Neste movimento uniformemente variado, a velocidade escalar varia com o passar do tempo, mas não varia de qualquer maneira, não. Varia de um modo muito especial. No movimento uniformemente variado, a aceleração escalar é constante e diferente de zero. Isso significa que a velocidade escalar sofre variações iguais em intervalos de tempo iguais. Uma preocupação que você deve ter em mente daqui para frente, no estudo do movimento uniformemente variado. Não tivemos essa preocupação antes no estudo do movimento uniforme. Vamos ter que pensar na aceleração. O que é a aceleração? Você pode entender a aceleração como uma grandeza física que diz como a velocidade varia ao longo do tempo. Ela é uma grandeza central no estudo desse nosso novo movimento. Então, pensemos nisso. E vamos começar por uma análise gráfica da aceleração. Vamos pensar no gráfico da aceleração em função do tempo. Veja aí, sendo a aceleração escalar uma constante, diferente de zero, a sua representação gráfica assume uma dessas duas possibilidades que você vai ver. Vamos à primeira. Aí você tem um gráfico de uma função constante acima do eixo dos tempos, portanto, isso revela uma aceleração positiva. E na segunda situação, nós temos um gráfico de função constante com o gráfico abaixo do eixo dos tempos, o que nos revela uma aceleração escalar negativa. Observe que a aceleração escalar média de uma partícula em movimento uniformemente variado, calculada em qualquer intervalo de tempo, coincide com a aceleração escalar instantânea, que é constante. Importante que você saiba o seguinte: o gráfico da aceleração escalar em função do tempo no movimento uniformemente variado também apresenta uma propriedade muito importante.
principalmente na hora de resolver problemas. Aí está, neste gráfico, nós vamos calcular a área A limitada pelo gráfico e pelo eixo dos tempos, entre dois instantes, o inicial T1 e o final T2. Essa área vai ser dada por base vezes altura, ou seja, ΔT vezes alfa, que é o valor da aceleração constante. Temos uma primeira expressão. Mas como a aceleração vale variação da velocidade sobre variação do tempo, eu disse, a aceleração é uma grandeza física que nos diz como a velocidade varia ao longo do tempo. Daí, nós podemos retirar que ΔV, a variação de velocidade, é dada pelo produto ΔT vezes aceleração, e nós temos aí a segunda expressão. Se nós compararmos essas duas expressões, nós vamos ter claramente posta a conclusão de que elas são iguais, ou seja, a área A sob o gráfico é igual à variação da velocidade. Agora vamos nos preocupar com alguma análise matemática dentro dessa situação de estudo do movimento uniformemente variado. O que faremos agora é aprender a identificar, aprender a usar as expressões horárias do movimento uniformemente variado na resolução de problemas. Para tanto, precisamos conhecê-las antes. Vamos começar pela função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Nós já sabemos que a aceleração neste movimento é dada pelo quociente entre ΔV e ΔT. Sabemos que ΔV é dado por velocidade final menos velocidade inicial. E ΔT, tempo final menos tempo inicial. Consideremos o tempo inicial nulo. Teremos então que a aceleração alfa é igual à velocidade final menos a inicial V0 sobre o tempo t. Daí nós podemos dizer que V menos V0 é igual a alfa vezes t, a aceleração vezes o tempo. Finalmente, diremos que a velocidade final V é igual à velocidade inicial V0 mais a aceleração vezes o tempo. Esta é a expressão a que chamamos função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Importantíssima, uma das duas expressões que regem o movimento uniformemente variado. Pensemos na expressão que acabamos de obter. V é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Função horária da velocidade escalar em função do tempo no movimento uniformemente variado. Legal? O que faremos com isso? Se pensarmos nessa expressão na forma de gráfico, você vai observar que esta é uma função do primeiro grau em t. Convertendo em gráfico, nós obtemos o seguinte. Veja aí o gráfico, nós temos uma reta crescente, reta, portanto, função do primeiro grau. Vamos nos preocupar com a propriedade encerrada neste gráfico, porque ela é importante para resolver problema. No gráfico da velocidade escalar em função do tempo, a área compreendida entre o gráfico e o eixo dos tempos expressa a variação do espaço ΔS, tal como vimos no movimento uniforme, mas em outra situação. A área sob o gráfico A é igual à variação do espaço ΔS. Mas agora que estudamos a função horária para a velocidade, ainda há uma outra função que rege o comportamento do movimento uniformemente variado. Eu me refiro à função horária do espaço no movimento uniformemente variado. Vamos obtê-la. Então, para calcular a área sob o gráfico, sabendo que se trata de um trapézio e que a área do trapézio é dada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, substituindo a partir dos gráficos, nós teremos ΔS igual a V0 mais V dividido por 2 vezes o tempo t. Agora nós vamos lembrar que V, que aparece ali, é dado por V0 mais a aceleração vezes o tempo, porque se trata de movimento uniformemente variado. Então, substituindo essa expressão ali onde aparece V, nós vamos ter ΔS igual a V0 mais V0 mais a aceleração vezes o tempo dividido por 2 vezes o tempo t. Sabemos que ΔS é dado pelo resultado desse cálculo aritmético. Vamos obter, portanto, ΔS igual a V0t mais aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. É exatamente essa expressão que nós chamamos de função horária do espaço para o movimento uniformemente variado.
Para compreender perfeitamente a utilização da função horária do espaço no movimento uniformemente variado, nós vamos recorrer a uma situação problema. Vejamos. Uma motocicleta entra em movimento com aceleração escalar constante, portanto, movimento uniformemente variado. Essa aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. No mesmo instante, passa por ela um automóvel com velocidade escalar constante igual a 30 metros por segundo. Veja que o segundo automóvel tem velocidade escalar constante. Trata-se, portanto, de um movimento uniforme, com velocidade que não muda nunca, sempre igual a 30 metros por segundo. Os dois veículos percorrem a mesma estrada no mesmo sentido. Considerando o tempo inicial igual a zero, quando a moto partiu, determine o instante em que ela alcança o automóvel. Vamos pensar nesta questão. A leitura do enunciado nos revela dois móveis, uma moto e um carro. A moto em movimento uniformemente variado e o carro em movimento uniforme. Vamos aproveitar essas informações para propor uma resposta. Do início do movimento até o instante em que a moto alcança o carro, os dois móveis percorrem espaços iguais. Isso é claro. O movimento da moto é uniformemente variado, como já dissemos. Por isso, nós vamos recorrer a S é igual a S0 mais V0t mais aceleração por 2 vezes o tempo ao quadrado. Isto para a moto. Sabemos que se colocarmos S0 no primeiro membro, teremos S menos S0, que é ΔS, igual a tudo o que ficou no segundo membro. Daí, substituindo os valores, nós vamos obter uma variação do espaço para a moto igual a V0. Bom, a moto partiu do repouso, a velocidade inicial 0, vezes o tempo t, que nós não conhecemos, mais a aceleração dividido por 2, a aceleração dada pelo problema 3 dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Se nós fizermos essa operação simples, o primeiro termo desaparece, 3 por 2, 1,5. ΔS para a moto é 1,5t ao quadrado em unidades do sistema internacional. Agora, estudemos o movimento para o automóvel, sabendo que ele percorre uma trajetória em movimento uniforme. Vamos recorrer, então, a SA igual a S0A, ou seja, o espaço final do automóvel é igual ao espaço inicial dele, mais a velocidade com que ele se move vezes o tempo. Trazendo S0 para o primeiro membro, S menos S0, ΔS, que é igual a velocidade do automóvel vezes o tempo. Nós vamos ter que, substituindo a velocidade do automóvel por 30, ΔSA, a variação do espaço do automóvel é igual a 30t em unidades do sistema internacional. Ora, como a moto e o carro, que são os dois móveis envolvidos no problema, percorrem o mesmo espaço, nós vamos ter que ΔS para a moto é igual a ΔS para o automóvel. Substituindo o que é o ΔS para a moto, vimos que é 1,5 vezes t ao quadrado, e o correspondente para o automóvel, 30t. Daí, resolvendo essa expressão, que é uma equação do segundo grau em t, obteremos T1 igual a 0 e T2 igual a 20 segundos. Evidentemente que nos interessa o tempo depois do tempo inicial, porque o movimento já ocorreu. A nossa resposta, portanto, é de 20 segundos. Bom, pessoal, a nossa conversa de hoje fica por aqui, mas não fiquem tristes não, porque tem mais na semana que vem. Eu espero que vocês tenham compreendido o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado e tenham fundamentalmente aprendido a separá-los conceitualmente e aplicar as suas expressões respectivas na resolução de problemas. Até a nossa próxima aula.